Bom, gente, outra coisa que eu quero falar é a questão assim de acidez no solo, né? Porque pode reparar que em muitos vídeos meus sempre eu comento, coloquei um pouco de calcário, né? Então eu vou tentar explicar, para quem sabe, lógico, não é novidade nenhuma, né? Mas para quem sabe eu vou dar uma explicadinha. O calcário agrícola, né? O calcário agrícola, ele tem a função de corrigir a acidez do solo. O que é a acidez do solo? O solo tem que ter um pH, né? Ele é uma escala de 0 a 12. O ideal seria 6, seria a média. Então, ou ele está ácido ou está alcalino. Então, nenhum dos dois serve para a planta, né? Tem planta que, digamos que consegue se condicionar um pouquinho mais, mas de qualquer forma, nem o acidez nem o alcalino ele vai resolver. Então, o certo é na casa de 6, tá? Na escala. Então o que acontece? Quando tem acidez no solo, que o solo brasileiro, a maior parte é ácido, não é alcalino, né? Alcalino, solo normalmente, é aquela região que tem uma característica de solo calcário. Então, por natureza, tem solo calcário, misturado com calcário já naturalmente. Então o solo é mais alcalino. Mas se não for, a grande maioria é acidez. Então quando tem acidez no solo, a planta, por mais que você coloque um adubo, esterco, qualquer tipo de vitamina, né, nutriente para a planta, ela não consegue absorver. Então, se fosse comparar com o ser humano, é a mesma coisa se está com problema em alguns órgãos internos. Então, por mais que você tente se alimentar tomando vitamina, ele não vai resolver, porque você tem que resolver aquele problema primeiro. Então, a planta é a mesma coisa. A acidez é uma coisa que inibe a planta, ele não consegue absorver nutriente da terra ou que você coloca. É assim, né? Você olha o solo aqui, ó. Como é que você vai saber se tem acidez, né? O certo, assim, igual um exame médico, né? O certo aqui é fazer uma análise de solo. Só que a análise de solo, normalmente, para uma agricultura comercial, uma área maior, tem um esquema certo, né? De profundidade que pega, dependendo do que você vai plantar, tem que mandar para o laboratório. Até um engenheiro agrônomo falaria exatamente os pontos da propriedade, né? Tem ponto alto no meio, são várias captações, a profundidade, né? E você manda para análise de solo. Feito isso aí, igual um exame de sangue da pessoa, mostra todos os nutrientes que faltam, se tem acidez, né? Então, baseado nisso aí, a pessoa faz a correção ou adubação. E assim, né? Como a gente planta em áreas pequenas, a maioria, uma boa parte das pessoas são assim, então você não vai ficar fazendo análise de solo. E a análise de solo também, de cada pouco tempo, ele altera, né? Porque você vai corrigindo, adubando, então tem alteração, incidência de mais chuva, menos chuva, sol, tudo isso aí altera um pouquinho, né? Mas de qualquer forma, tem alguns sintomas que você possa ver se tem acidez ou não. Uma das coisas, eu vou dar um exemplo, por exemplo, do cerrado brasileiro, né? Então a região de Minas, Bahia, boa parte tem aquele cerrado, arbusto, né? Goiás, né? Aquele solo é ácido. Então, normalmente, até você fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos assim de plantação, corrigindo com calcário, ela não produz bem. Depois ela começa a produzir bem, né? Mas tem esse detalhe, você tem que jogar uma grande quantidade de calcário. Na nossa região, áreas pequenas, que você não vai fazer esse detalhe, observa o seguinte, como eu falei do cerrado, pode ver que os arbustos, as gramas, as árvores, são tudo árvores meio torcido e meio baixo, né? Não tem aquele vigor. É sinal de acidez normalmente, né? Então, em áreas pequenas é a mesma coisa. Quando você vê presença de sapé, né? Aquela planta sapé que o pessoal usa para cobrir, presença de samambaias, aquela samambaia do solo, né? Aquilo ali significa acidez. E não tem essas plantas que nem serralha, capins, verde, bonito, né? Significa que tem acidez. E obviamente, ao contrário, né? Quando você vê numa baixada normalmente, você vê aquelas plantas vigorosas, capim crescendo muito bem, significa que a acidez está baixa. Outro sintoma que indica bem a presença do acidez ou não, é a questão da minhoca. A minhoca detesta solo ácido. Então, se você for no solo cavocar, aparecer minhoca, significa que o solo normalmente está bom. Se o solo estiver ácido, a minhoca não está lá. Então, tem certas dicas assim, que na prática você vai pegando. Tanto é que naquelas baixadas com terra nutriente, você cavoca até minhoca. Se você for num lugar mais seco, terra assim mais pobre, pode cavar que não tem minhoca. Então, quando tem a minhoca, acontece assim as duas coisas. Uma que mostra que o solo está mais equilibrado e a própria presença da minhoca faz com que o solo fique melhor ainda. Terra mais arejado, tem humus da minhoca, então quer dizer, acaba criando mais vida ainda, né? Então, o detalhe do solo bem equilibrado não é só para alimentar a planta. Você cria um microambiente no solo, faz com que traga a vida e o solo melhore mais ainda.
Então, aí entra a questão assim, mas e a quantidade que se usa no calcário, né? Sem fazer análise de solo, é mais ou menos assim no bom senso e na prática. Em áreas novas, uma região assim, não de cerrado, mas assim uma região relativamente normal, digamos assim, né? Que você vai começar a plantio, seja de fruta, hortaliça, mais ou menos 500 gramas por metro quadrado de calcário, uma vez por ano, é o suficiente para pontapé inicial, né? Só que lembra que o calcário, se aplicado em cima, ele demora 60, 90 dias para começar a fazer efeito, né? Para ter essa integração com a terra, digamos assim. Então, normalmente quando o pessoal vai plantar um feijão, milho, alguma coisa em terra nova, o pessoal limpa, deixa o solo tudo limpo, aplica essa quantidade de calcário, depois entra com arado grade para dar uma incorporada. Aí espera um pouquinho para depois continuar o preparo do solo. É assim que funciona. Em áreas pequenas, seja frutífica ou hortaliça, é a mesma coisa. Se é uma região nova, nessa casa de 500 gramas por metro quadrado. Agora, se você vai preparando um canteiro, é um local que você já vem preparando, você pode ir incorporando aos poucos, né? Então, por metro quadrado, algo em torno assim de 150 gramas, você vai incorporando aos poucos, porque no caso de verdura e legumes, você planta 2, 3, 4 vezes por ano no mesmo local, né? Então, você vai fazendo um pouco de cada vez, que ele vai fazendo efeito. Então, às vezes eu faço uma calva, eu falo, coloquei um pouco de calcário e já plantei, né? Obviamente quem entende vai falar, olha, não vai fazer muito efeito, e não vai mesmo, né? Só que o ciclo da planta, digamos que tenha 90 dias, o que acontece? Nos primeiros dias, ele vai estar com 5, 10% de eficiência. Só que com o tempo, a gente vai jogando água, chuva, essas coisas, ele vai incorporando e vai reagindo. Então, conforme ela reage, nessa casa de 60 dias, ele já está com bom aproveitamento. Aí, feito a colheita, você vai aplicar mais um pouquinho. Quando a terra, você vê que aquela terra de horta, terra bonita, que já vem com verdura muito bonita, aí não precisa mais aplicar calcário não. Aí já está bem equilibrado. Se você continuar aplicando calcário, o solo fica alcalino, aí passa a prejudicar também, né? Então tem que ter um pouco de equilíbrio, mas acompanhando na prática o visual, o que acontece, é o suficiente.